Trazer tua palavra sobre os nossos corações. Não é, ó Pai, que nós precisamos, mas sim o que o Senhor precisa falar perante a tua igreja. Que nós possamos, ó Pai, ter mudança de vida a partir do momento que nós ouvimos a tua palavra. Que a semente do Senhor possa germinar, brotar, nascer, crescer, dar fruto, ó Pai. Que não seja, Senhor Jesus, sobre a nossa vida, papai, temporária, mas sim a tua palavra fica fixa sobre a tábua sobre os nossos corações. Usa teu servo, capacita cada dia mais, que a inspiração do reino celestial possa, papai, descer sobre a mente e a vida dele, em nome de Jesus. E tudo vai diz amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler aqui o tema e depois os irmãos podem tomar o seu assento. Mateus 7:7. Glória a Deus. Glória a Deus. Que diz assim: Mateus 7:7. Glória a Deus. Diz assim, irmãos: Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Não pode tomar seu assento? Glória a Deus, né? Quero agradecer a irmã Sandra pelo convite para estarmos aqui nessa noite, para juntos aprender com a palavra do Senhor. Agradecer ao pastor Adriano pela mais uma oportunidade, ele está sempre aqui com eles, e eu agradeço a oportunidade, e que Deus possa falar no seu coração nessa noite, tá? Porque se você está aqui, você já está buscando, tá? Então se você está buscando, é certo que você vai receber. Talvez você não receba hoje, mas algo já pode ser decretado a seu favor nessa noite, tá? O que diz o texto, irmãos? Batei, né, e abri-se-vos-á. Buscar e receber. E como a Bíblia nos ensina, em algumas passagens, né, que está escrito aqui, nós podemos começar essa palavra falando de busca, de buscar. Então eu quero dar alguns exemplos aqui para a gente ter uma noção do que é busca. Às vezes a pessoa fala assim: ó, irmão, você tem que buscar, você tem que orar. Mas o que é busca? Então, através das próprias palavras da Bíblia, nós vamos buscar entender o que significa isso. Quem se lembra da passagem de Zaqueu? Ou quem conhece a palavra que diz sobre Zaqueu? O que Zaqueu fez, irmãos? Zaqueu era uma pessoa, né, aos olhos humanos, pecador, uma pessoa completamente errada, uma pessoa voltada somente para os bens materiais, e ele cumpria muito bem, né, com seu compromisso. Ele era um cobrador de imposto e ele não perdoava, enfim, tinha muitos defeitos, assim como nós temos defeitos. Mas Zaqueu, irmãos, quando ouviu falar de Jesus, ele fez algo que muitos que estavam ao lado de Jesus não fez, que era buscar a sua presença de todo o coração. Então aqui fica uma dica para quem quer receber um milagre, para quem quer receber uma cura, uma transformação, para quem quer principalmente ter salvação, tem que buscar de todo o seu coração, tem que buscar com alegria. Não é aquele sentimento: eu vou lá ver se eu consigo, eu ouvi dizer que lá se consegue, lá se conquista. Não, irmãos, tem que vir de todo o seu coração, dizendo: olha, eu vou lá para buscar, mas se eu não conseguir, eu vou adorar a Deus, eu vou louvar o Senhor, eu vou glorificar a Deus, eu vou ouvir a palavra dele. Talvez a gente chegue aqui e não tem força nem de glorificar a Deus, né? Porque a gente está tão ferido, tão machucado,
sem esperança, muitas das vezes chega aqui já condenado pelo mundo, pelas pessoas que estão em volta. A gente chega assim destruído, irmãos. Mas aqui é um lugar de ressurreição. Aqui é um lugar de renovação. E se você veio aqui nessa noite, você está buscando. Então fique sabendo que o Senhor já está providenciando aquilo que você precisa. E Zaqueu, irmãos, fez uma coisa muito grandiosa. Né? Zaqueu, ele foi no meio escondido da multidão. E ele não tinha, né? A Bíblia fala que ele não tinha nem altura para ver Jesus. Então ele fez um sacrifício. Ele subiu numa árvore. Com um sacrifício, ele subiu numa árvore. Aí vem a pergunta, né? Até hoje eu não recebi minha bênção, mas que sacrifício eu fiz? Ah, pastor, mas Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus... Ele pode todas as coisas, sim, mas a Bíblia ensina que nós temos que buscar e fazer sacrifício. Não é simplesmente dizer, Senhor, me dá, Senhor, faz para mim. Não, irmão, a gente tem que também dedicar, a gente tem que se colocar diante do Senhor e dizer para Ele assim, ó, eu não sou merecedor, mas eu estou aqui para aprender com o Senhor. Então, se você quer aprender mais com o Senhor, irmãos, o caminho é entregar a sua vida para Jesus. É entregar o seu caminho para o Senhor e confiar nele. Tem um ditado que diz que a gente entrega a nossa vida para Deus cedo, de tarde a gente já tira, porque acha que Ele não fez nada. Mas só de estar de pé, estar respirando, irmãos, Deus já está abençoando a nossa vida, né? Porque muitos não estão na situação que nós estamos. Talvez a gente esteja reclamando, né? Ah, essa situação, essa crise, falta de emprego, é o calor, é a falta d'água, é a fome, é a sede, é o crime, mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Por quê, irmãos? Porque Ele tem guardado, Ele tem abençoado, né? A gente não percebe, mas Ele tem. Então, primeiro, né, dica aqui, buscar de todo o seu coração, ter interesse, irmãos. Zaqueu teve interesse em conhecer Jesus. Zaqueu não subiu naquela árvore ali à toa. Ele tinha o interesse de saber quem é Jesus, porque ele tinha ouvido falar de Jesus. E eu creio que todos nós aqui já ouvimos falar de Jesus, não ouviu? Então é hora de sacrificar um pouquinho mais, irmãos, de buscar com toda alegria. Bater, irmãos. Bater também. Eu tirei, né, uma palavra da Bíblia e eu queria lembrar os irmãos sobre a passagem daquela mulher que chegou até Jesus e falou da filha dela, Jesus, a minha filha está lá em casa muito doente. Aí Jesus dá uma resposta muito forte para ela. E Jesus disse, olha, não convém tirar o pão da mesa e dar aos cachorros, né, aos cães. Mas aquela mulher se humilhou diante de Jesus, irmãos, né? E ela aceitou a palavra dele. Então, irmãos, mais uma dica aqui. Às vezes a gente chega na casa do Senhor e escuta uma palavra dura, né? Contrária daquilo que a gente queria receber. E a gente sai mais triste ainda. Nossa, pastor jogou algo na minha cara. Pastor conhece, por isso ele falou aquilo. Não, irmãos, às vezes é preciso a gente ouvir palavras duras para a gente saber quem a gente é, né? Porque o ser humano ele consegue ser também arrogante e ele acha que ele precisando, ele tem prioridade, né? Já viu quando a gente vai no hospital e a gente está lá, né, junto com 10, 20 pessoas esperando para ser atendido, mas chega alguém e quer passar na frente porque ela acha melhor do que o outro. Ela acha que a dor dela é mais do que a dos outros. E ela não é humilde de esperar. Mas essa mulher foi humilde, irmãos. Então fica a dica. Nós também temos que ser humildes para receber, né, a graça e a misericórdia de Deus. Quando fazermos com alegria. Para não deixar Deus aborrecido e nem irritado. As pessoas pensam que Deus é um ser controlado pelo homem,
né? Eu vou até Deus, Deus tem que me ouvir, Deus tem que me atender, Deus tem que me dar a bênção, mas é o contrário, irmãos. Nós que temos que ser obedientes a Ele, nós que temos que fazer a vontade dEle, para que tudo em nossa vida seja abençoado. E não tem como, irmãos, a gente falar, né, do tema dessa oração, do tema dessa campanha, que é busca e perseverança, sem citar o nome de Ana, né? Quem conhece a história de Ana? A mãe de Samuel, né? Uma mulher sofrida, que via, né, não sei se é a primeira ou a segunda mulher do marido dela gerando filho, ela não. Mas ela ia ao templo todo ano, orava e clamava ao Senhor. E Deus não abençoou ela na primeira vez, não. A Bíblia diz que ela foi por muitos anos, né, sendo humilhada, né, as pessoas olhavam para ela, criticavam, diziam assim: ó, essa aí, ó, nem um filho pode dar. Em outras palavras, né, essa aí não vale nada, essa aí não tem condições de nada. E quantas vezes a gente ouve, né, da boca das pessoas, principalmente do nosso lado, né, parente, às vezes um pai, uma mãe, que fala: ó, você não vale nada, você está no mundo por engano, não devia estar. Eu quero dizer uma coisa bem clara para você aqui, ó. Não importa o que as pessoas dizem, se você está no mundo, você é escolhido de Deus. Você é um projeto dele. Então você pode até ouvir da boca dos outros que você não vale nada, mas fique sabendo uma coisa: lá na cruz do Calvário, Jesus deu a vida por você, porque você é especial para Ele. Você é especial para Jesus. Hoje você pode, né, viver uma vida completamente errada. Você pode viver uma vida, né, fora da palavra, fora da vontade de Deus. Mas saiba de uma coisa: você é escolhido de Deus. Só precisa renunciar os caminhos errados, só precisa renunciar ao pecado e vir para a presença do Senhor. E com sacrifício, irmãos, se apresentar diante dele. Com humilhação, se apresentar diante dele. Ana se apresentou diante do Senhor de uma forma tão sincera, mas ao mesmo tempo tão esgotada, que o sacerdote olhou para ela e disse assim: mulher, convém que você vá embora, você está bêbada, você não deveria estar aqui, você está falando palavras, né, que a gente não compreende. Mas ela sabia a forma que ela estava por dentro, e ela sabia que a busca dela era verdadeira, e ela perseverava, ela continuava orando, mesmo sem receber a bênção, né? Às vezes voltava para casa triste, aborrecida, mas ela não desistiu de buscar no Senhor, e ela foi até o fim, até que o Senhor abençoou. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: talvez a sua bênção está tão próxima que você nem imagina. Talvez a sua bênção já chegou na sua mão e você não se deu conta, porque você está tão atarefado, você está tão preocupado com as coisas deste mundo, que esquece que o nosso Deus é perfeito, que o nosso Deus é justo, que o nosso Deus faz as coisas no tempo dele. E eu vou dizer uma coisa assim, irmãos: quantas pessoas já desistiram? Quantas pessoas já abriu mão da promessa de Deus? Porque todos nós temos promessa de Deus, irmãos. Não é só o pastor que recebeu a promessa de Deus, não. Você nasceu debaixo de uma promessa. Talvez você não saiba, né, o que Deus quer da sua vida, o que Deus quer que você faça, mas você tem uma promessa sobre você. E para você descobrir, para você saber qual é essa promessa, você tem que perseverar, você tem que lutar, você tem que continuar buscando através da oração, através do conhecimento da palavra. Quando você lê a Bíblia, você não lê um livro comum, você não lê algo
comum que, né, alguém escreveu, não. Você lê algo que foi inspirado por Deus e dessa inspiração vem a resposta que você precisa. Às vezes a gente quer ler a Bíblia, irmãos, mas quer procurar aqueles versículos que agradam o nosso coração. A gente não quer ouvir do Senhor, né? Como Jesus falou para Pedro, né? Aparta de mim, Satanás. Porque Pedro tinha falado algo contrário, né, à missão de Jesus. Né? Paulo pregava. E pregava forte, irmãos. E às vezes a gente usa uma palavra mais forte, mais pesada. Algumas pessoas desistem até de ir na igreja, porque elas não querem suportar, não querem ouvir. Mas é muito importante ouvir, irmãos, porque essas palavras que mexem, essas palavras que vai provocar uma ferida, mas depois essa ferida vai sarar e ela vai te colocar no lugar exato que você precisa estar. Porque enquanto você estiver ouvindo, olha, tá tudo bem, é isso mesmo, continua, você vai conseguir, você está sendo enganado. Porque se tem coisa na sua vida que você tem que abrir mão, tem que deixar de fazer, irmão, você tem que ouvir a verdade. Porque é a verdade que vai libertar, é a verdade que vai trazer paz para o seu coração. É ela que vai te dar direção, é ela que vai te curar. Se você ouvir mentira, engano, irmão, você vai sofrer a vida inteira. Nunca vai alcançar a cura, nunca vai conseguir nada, porque você está aprendendo errado. Então, se você vai em algum lugar, preste atenção na palavra do Senhor. O dia que for palavras, né, que te abençoa, que te satisfaz, que te alegra, amém. Mas o dia que não for, guarda ela do mesmo jeito. Talvez você não esteja precisando ouvir isso hoje, mas amanhã você vai passar por situação e você vai lembrar assim, ó, Deus falou comigo ontem. E através do ontem você vai ser salvo hoje. Através do ontem você vai conseguir alcançar a sua bênção amanhã. Porque as coisas de Deus é um processo, irmãos, não é de uma hora para outra. Embora Deus pode agir dessa maneira, né, de uma hora para outra, fazer um milagre, mas a questão é, nós como ser humano, pecadores que somos, nós dependemos da misericórdia de Deus. Então nós precisamos buscar com alegria, precisamos perseverar, irmãos. Se eu receber a bênção hoje, amém. Se eu não receber, amém também, amanhã eu volto. Se eu não receber amanhã, depois amanhã eu volto. Se eu não receber esse mês, eu volto. Eu vou estar aqui para adorar o Senhor porque Ele é digno, não porque Ele pode me dar alguma coisa. Porque Ele é forte e poderoso para te sustentar na situação que você se encontra. Talvez você esteja com seu coração apertado hoje. Talvez você tenha vivido hoje, no dia de hoje, algo que te feriu. Mas se você veio bater, se você veio buscar, você pode sair daqui liberta, curada, transformada e renovada ou renovado. Não desista, irmãos. Não parem de buscar. E eu vou falar uma coisa aqui que a gente poucas vezes ouve. Se você não conseguir nessa vida, irmãos, mas se você ganhar a salvação, vale muito mais do que conseguir uma bênção nesse mundo e perder a salvação. Talvez é preciso você viver desta forma para você nunca esquecer de Deus. Deus, Ele não abençoa todo mundo da maneira que quer ou que esperamos. Ele sabe quem abençoar, Ele sabe a quem atendemos. Tem pessoas que têm pedido de oração que Deus está deixando de lado, está deixando no canto, só para você não sair da presença dEle. Porque Ele sabe, irmãos, Ele conhece o nosso coração. E se a gente receber aquilo que a gente quer, irmãos, a gente afasta de Deus. E Deus não quer ver você longe. Deus quer ver você pertinho dEle, no alcance dEle, irmãos. Ele quer que você esteja
nos braços dele, dependente dele. Assim como uma criança de colo, irmãos, que depende do seu pai, depende da sua mãe. Se você conseguir se entregar dessa forma, você vai ver o quanto Deus vai mudar a sua vida, o quanto Deus vai fazer. Então não desista, irmãos. Talvez você fale assim, mas pastor, você não conhece a minha vida, você não sabe como eu sofro, você não sabe a prisão que eu estou. Mas na Bíblia também tem exemplos de vencer a prisão. E quem pode nos ensinar a vencer a prisão? Está na Bíblia. Paulo e Silas estavam na prisão. E o que os dois fizeram na prisão? Ficaram reclamando, ficaram brigando, chamando o advogado para inocentar. Não sabe o que eles fizeram? Mesmo estando lá inocente, eles louvaram ao Senhor. Eles louvaram ao Senhor no meio da prisão. E a palavra diz que quando Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor à meia-noite, irmãos, não era a hora que dava, não, irmãos. Não era o tempinho que sobrava, não, irmãos. Era todo o tempo. Era meia-noite, irmãos. Às vezes meia-noite a gente está dormindo, né? Está sonhando, né? Mas Paulo e Silas estavam lá orando, louvando e glorificando a Deus. Quando os dois estavam cantando, louvando, o que aconteceu? Abriu-se a prisão. Então ouve e cante na presença do Senhor, irmão, que tem muita prisão para cair por terra nessa noite. Tem correntes para ser arrebentada nessa noite. Pastor, então declara, arrebenta essa corrente, desfaça. Não, irmãos, muita coisa depende de você, não é da liberação de uma palavra do pastor. Depende da sua palavra, depende da sua fé, irmãos. Isso significa que nós temos que buscar, irmãos. Ah, mas eu não sei orar. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Tem várias maneiras de você adorar o Senhor. E uma delas, irmãos, é a maneira que você age lá fora. É as vestes. É como você se comporta no meio da sociedade, com seu vizinho, com sua família. Tudo isso, irmãos, são meios de adorar a Deus. É como que uma pessoa pode adorar a Deus se às vezes lá na rua da casa dela ela faz o mal para alguém, ela não ajuda, ela critica, ela arruma confusão, aí não está adorando a Deus, não está louvando a Deus, não está dando glória a Deus. Quer dar glória a Deus? Mostre para as pessoas que Deus está na sua vida. Aí você vai dar glória a Deus. Às vezes a pessoa dá glória ao inimigo. O inimigo, ele faz arruaça. E às vezes é falado, olha, eu estou passando isso porque o inimigo está fazendo. O inimigo está dando glória ao inimigo e está deixando de dar glória a Deus. Então dê glória a Deus para que as coisas mudem na sua vida. Para que você possa ter dias melhores nessa terra. Porque se depender do homem, irmãos, vai de mal ou pior. Quem tiver com a sua esperança no próximo governo, desculpa te dizer, vai continuar sofrendo. Porque o próximo governo não vai fazer nada. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque a palavra de Deus está se cumprindo. E não tem para onde correr, irmão. Sabe o que pode mudar, a promessa de Deus de destruição, irmãos? É se toda a terra se arrepender e se voltar para Jesus. Aí Deus muda tudo. Mas como aos nossos olhos isso é impossível, irmãos, o sofrimento, a dor, a miséria, a morte vai continuar vindo. Mas saiba de uma coisa, que se você busca a presença do Senhor, você é guardado por Ele. E tem uma palavra que diz, 1000 cairão ao teu lado, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, porque você está na presença do Senhor. Se você não tiver ainda, irmãos, vem enquanto é tempo. Se você não aceitou
a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceite. Não é um convite para você, né, como diz o ditado, virar crente, não. Ai, eu sair da minha religião, virar crente, eu não. Irmão, eu estou te convidando a aceitar Jesus, aceitar a palavra de salvação no seu coração, para que você possa ter salvação. Para que tudo aquilo que você pede, Deus possa te ouvir e te atender. Porque tem coisas, irmãos, que Deus não vai fazer. Tem coisas que Deus não vai tocar. Tem coisas que Deus não vai, irmãos. Tem doenças que Deus não cura. Não é porque Ele não tem poder, né? Não é porque, assim como a medicina, olha, a gente fez o que pôde, não tem mais o que fazer. Não é assim que Deus age. Deus tem poder de ressuscitar, de curar, de transformar. Deus pode fazer sim o milagre que você precisa, mas é preciso que você se entregue a Ele. Então hoje, né, quando eu recebi esse convite, eu pensei assim, nossa, eu vou pedir para Deus dar palavras de promessas, né, que alegra a igreja. E eu comecei a procurar na Bíblia, irmãos, mas quando está fora da vontade de Deus, você vira a Bíblia, vira as páginas e não encontra nada. Mas quando Deus mostra a palavra, irmão, você não vê outra, é só aquela. Então que você possa guardar essas palavras no teu coração. E aquilo que eu não consegui expressar, aquilo que eu não consegui falar, que o Espírito Santo possa completar essa mensagem no seu coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.